um dia eu resolvi fazer. E eu fiz 60 pães de mel e eu e meu pai, a gente sentou no sofá e a gente comeu todos. E as pessoas foram gostando e foram pedindo, e aí o boca a boca foi se espalhando. Tem muitas pessoas de sucesso que já vieram aqui, começaram mesmo na parte de brigadeiros e pães de mel, e hoje já tem muita coisa. Faça parte você também desse mundo de oportunidades. Vem pra Nova Mix! Alô, telespectadores, boa tarde. Mais uma tarde aqui com vocês, né? Essa tarde de inverno gostosa, que nem parece inverno de Nova Friburgo, né? Mas tudo bem. Eu estou aqui com uma ilustre comandante do Corpo de Bombeiros, Tenente Coronel Alecrim. Tenente Coronel, boa tarde. Boa tarde, dona Maria. Tudo bem com a senhora? Tudo bem, graças a Deus. E vocês, muito trabalho, né? Sim, essa época agora de inverno, nós temos aqui em Nova Friburgo um clima bem característico, que é essa estiagem. E essa baixa quantidade de chuvas, com esse clima seco, com esse sol, isso acaba gerando para a gente muitas demandas de incêndio florestal. Pois é, tem tido assim muitas queimadas. Sim, infelizmente, não apenas queimadas assim, aquelas provocadas, mas também atos assim que a gente pode dizer como irresponsáveis. Como a gente tem, infelizmente, observado em Nova Friburgo, são pessoas soltando balões. E isso não acaba, né? Impressionante, né? O Rio de Janeiro, gente, aquela cidade, São Paulo, né? É um absurdo, né? E, vamos dizer assim, nós temos um grande apoio tanto da Polícia Militar quanto da Polícia Civil, que tem constantemente reprimido esse tipo de conduta, mas infelizmente as pessoas sempre optam por esse caminho, digamos assim, inadequado e criminoso. É horrível isso. E só aqueles balões, um dia desse, um balão com parece que 30 metros. Tem uma enormidade, um balão com 30 metros. Exato. Se aquilo cai, onde cair é um desastre. Sim, e principalmente quando cai em pontos isolados, dentro de floresta, e quando a gente vai perceber, o incêndio já tomou uma grande proporção. Exatamente, que com a seca que está, não tem chovido, né? Não, muito pouco. Muito pouco, não dá. Né? Mas enfim, né? A cabeça das pessoas, né? É impressionante. Mas, seu Coronel, você já serviu aqui em Friburgo, não já? Já, eu servi aqui, vamos dizer, minha história em Nova Friburgo começa em 2016. O Tenente Coronel Fábio Santos fez um convite para ser o subcomandante dele, e eu tive a grande honra e a felicidade de trabalhar com ele aqui em 2016 e 2017. E foi o primeiro contato assim, com Nova Friburgo, embora resida aqui tão perto, e o fato de ter regressado foi muito em razão desse convite inicial e me sinto muito feliz por isso também. Que coisa boa! E já conhece a cidade também, né? Agora conheço. Como comandante, então, né? Sim, eu acho que, como eu estava colocando, a primeira passagem aqui foi, muitas vezes, o que nos credenciou a segunda passagem. Agora na condição de comandante. Então, fico muito feliz por isso. Agora, na época da tragédia, você estava aqui não, né? Mas participou, não foi? Sim, na época da tragédia eu estava no Rio, mas houve um movimento muito forte em toda a instituição, Corpo de Bombeiros, para que a gente apresentasse resposta ao tamanho do desastre que aqui ocorreu. Então, vamos dizer assim, por mais que estivesse no Rio, todos nós fomos empenhados em apoio aqui à região serrana. Gente, aquilo foi uma coisa incrível, uma coisa que foi igual esse coronavírus, ninguém esperava aquilo, né? Ninguém esperava aquela tragédia. Foi uma coisa, vamos dizer assim, muito triste pela dimensão
do desastre, pela quantidade de pessoas que foram vitimadas no desastre e aquela situação que a gente sempre conhece alguém que foi afetado, alguém que morreu, e é uma coisa que afeta todos nós de uma forma muito profunda. E principalmente nós que somos daqui, que conhecemos a maioria das pessoas que foram afetadas, famílias inteiras que morreram. Eu não consigo nem imaginar a dor, porque a gente sabe que após aquelas semanas iniciais que as coisas começam a retornar, digamos assim, ao ritmo anterior, a senhora ainda fica mais presente aquele sentimento de dor, de ausência. E isso é uma coisa que marca profundamente a nossa comunidade. E vocês perderam também 2 ou 3? 3. Aqui em Friburgo. Da ativa, durante um atendimento, nós perdemos também 3 bombeiros que estavam atuando na busca de pessoas que estavam soterradas. Isso eu me lembro. Foi uma fase muito ruim para mim, porque eu tinha perdido minha filha, ela morreu em maio, e isso aconteceu em janeiro, então a gente fica, né, de uma sensibilidade, né? Sim. E depois muita gente querida, Deus me livre, além de lembrar disso, foi uma coisa assim que abalou todo mundo. Exatamente. Mundo. A gente passa por tantas tragédias, tanta coisa, né? Exato, e quando a senhora pensa em 2011, a senhora pensa em algo que a gente não tem paradigma. É o maior praticamente que nós tivemos. E nos tempos recentes a gente não tem nada que possa ser comparado em dimensão a esse incidente. Uma coisa triste assim, mesmo. Uma coisa assim, não sei. A gente pensa que só em filmes que a gente vê essas coisas, né? Exatamente. E na realidade está pertinho da gente, né? A gente vai dormir numa boa, como foi no caso, né? Dormir numa boa, estava um relâmpago, um transvoz, de repente a cidade amanhece destruída. Poxa, essa é uma coisa assim. É uma situação triste. A gente ainda, por ter trabalhado diretamente nessa resposta, ainda se esforça, digamos assim, para tentar reverter um pouco a situação. Porque várias pessoas foram salvas também após esse momento inicial, mas, como a gente bem estava falando, a dimensão era muito grande. Nós tínhamos vários pontos, vários locais da cidade. Nós tínhamos aqui em Duas Pedras, Campo do Coelho, entre outros locais, o próprio centro da cidade. O centro, e Casarões, né? Locais que as pessoas nunca imaginariam que aquilo aconteceria. Muitos lugares também tiveram pontos com índices pluviométricos mais acentuados. Então a senhora teve locais que a gente passou de 400. E nós tivemos outros locais que também, embora tenha chovido muito, tenha ficado na casa de 100, 200. Então, vamos dizer assim, a gente teve alguns locais, principalmente os mais afetados, em que ele chegou a chover 4, 5, 6 vezes mais que em outros pontos da cidade. Então, logicamente, se em pontos onde nós já tivemos alguns inconvenientes, como alagamentos, e problemas, imagine locais onde a gente teve 6, 7 vezes mais chuva. Mas olha, esses morros, tem casas no topo mesmo do morro, né? Eu digo, meu Deus do céu, que coisa incrível isso. E aqueles casarões ali no centro, né? Sim. Desabaram, né? Mas, como eu posso colocar para a senhora, a água ela acaba precisando de um local para o escoamento. O volume foi muito alto. Então, vamos dizer assim, em alguns locais onde muitas vezes que a gente tem de forma prévia esses desastres, e isso contribui muito, é o incêndio florestal. O incêndio florestal ele destrói aquela mata que muitas vezes reduz aquela perda, digamos assim, de massa, de terra. Então, quando vem a chuva, a senhora tem aquele deslocamento de toda aquela terra que vai entupindo bueiros. Então, aí o processo ele acaba sendo cumulativo. Então, a senhora tem períodos de incêndio florestal e depois, se tiver uns períodos de chuva muito forte, a gente corre o risco de ter todo o nosso sistema de escoamento inutilizado e as ruas acabam sendo, digamos assim, inundadas e alguns locais passam a ser o caminho de escoamento da água. E a senhora tem prédios, carros, tem vários outros danos. No caso, vocês que são jovens, como
a estrutura de vocês para ver tudo isso? Já estão, no período que vocês estão lá nos cursos, na faculdade, que vocês já estão se preparando para isso? Eu digo para a senhora que, por mais que seja sempre difícil conviver e presenciar essa dor, a gente precisa ter foco em outro local, porque senão a gente acaba absorvendo muito daquele incidente. Então, quando a gente chega no local, a gente tem que falar assim, qual o melhor resultado que eu posso trazer aqui? É como a gente pega uma pessoa muitas vezes em parada cardiorrespiratória e começa a trabalhar na reanimação. Vamos trabalhar. Não, mas ela já está sem sinais, ela já não tem mais batimento, está muito fraco, mas a gente acredita. Acreditar que a gente pode fazer algo melhor acaba, digamos, suprindo essa dor que a gente também sente e vivencia. Lógico, é ser humano, né? Exatamente. Aqui, quantas cidades que abrange aqui em Nova Friburgo? Nós temos Cachoeiras de Macacu, que também tem uma unidade própria, Nova Friburgo, Bom Jardim, Cordeiro, Duas Barras, Macuco, Cantagalo, Santa Maria Madalena, São Sebastião do Alto e Trajano de Moraes. Todos sob comando de Nova Friburgo? Todos sob comando de Nova Friburgo. São 10 municípios. Uma área bem extensa. Com unidades próprias, que são subordinadas aqui a Nova Friburgo. Cachoeiras de Macacu, Bom Jardim, Cantagalo, Cordeiro e Santa Maria Madalena. Cada um tem um subcomandante. Cada um tem um comandante próprio, que é subordinado aqui a mim, no 6º GBM. Que responsabilidade, hein? Puxa. É uma área grande. 10 cidades, hein? É uma área bem grande mesmo. E vocês são chamados para tudo, né? Sim. Até um gato que está lá no telhado. Sim. É porque, às vezes, as pessoas acabam colocando, eu acho até engraçado, às vezes, muito essa questão do gatinho, mas não é só a figura do pobre felino, mas muitas vezes o valor sentimental que a pessoa nutre por aquele bichinho. Exato. Então, na verdade, digamos, essa ação, ela se preocupa em ajudar e salvar aquele animal que está em perigo, mas também até trazer conforto àquela pessoa que espera ter seu bichinho em segurança. Então, vai do gato ao incêndio, mas sempre com foco em buscar ajudar. Que vocês enfrentam cada incêndio horrível, né, meu Deus? Tinha que ver pela televisão, né? Aqueles incêndios, aqueles prédios. Agora teve um muito grande em São Paulo, né? No shopping, né? Exato. Muito grande. Sim, e vamos dizer assim, é sempre uma possibilidade, digamos assim, que a gente enfrenta um evento que a gente não sabe. Muitas vezes pode ter um botijão de gás explodir e a gente acabar se ferindo. Ontem, por exemplo, nós tivemos um incêndio em Cordeiro, que infelizmente uma pessoa faleceu. É mesmo? Cordeiro, hein? Cordeiro, então é sempre, digamos assim, impactante de todas as formas. Por mais que a gente busque treinar, busque aperfeiçoamento para a gente reduzir a chance de dano ou exposição a perigo, a gente sabe que alguns fatores são sempre fora de controle. Que a gente vê, vocês arriscam, não quero saber de salvar a pessoa, vocês não, né? Digamos que até é diferente, né? Porque quando a gente chega no local, está todo mundo saindo, a gente é o único que está entrando. Exatamente. Então até essa dimensão, essa diferença de comportamento Eu presto muita atenção nisso, digo assim. Todo mundo quer ir embora do perigo, a gente tem que ir para próximo do perigo. Às vezes eu penso assim, eu não ia não, eu saía também. Mas é que as pessoas já estão preparadas, né? A gente é o homem do fogo mesmo. Já treina. Os homens do fogo. A gente já treina para vivenciar, mesmo que hipoteticamente, essas questões, para quando houver necessidade, a gente, vamos assim, estarmos capacitados para poder enfrentar a situação. E quantos anos você tem sob seu comando? Olha, eu tenho 20 anos de bombeiro, embora não pareça, né, as pessoas muitas vezes não acreditam na minha idade, mas... 20 anos? 20 anos. Poxa, eu sou garotinho. Quase 2 anos aqui, quase 2 anos aqui em Nova Friburgo. Eu digo 2 anos como comandante.
tenho também 2 anos anteriores aí como subcomandante. Você é tenente-coronel. Tenente Mas coronel. muito novo para já ser tenente-coronel. Acho que foi sorte da genética. Eu não vou te perguntar quantos anos você tem, você não vai querer dizer. Mas foi sorte da genética, digamos assim. Quando a gente está ali na casa dos 40 anos, as pessoas acham que a gente tem menos, eu falo que é sorte da genética. É mesmo? Tem 40 já? Não, tem um pouco menos, mas Não, porque não é já estou possível. olhando ali os 40 já com mais fé. Mas coisa boa a gente viver, não é isso? Sem dúvida. Eu agora, dia 21, agora eu faço 84. Eu estou feliz da vida. Poxa vida. Eu acho que, sobretudo, o que guia o nosso comportamento, as nossas atitudes é a nossa mente. Como eu falei para a senhora, se a gente vivencia um problema e a senhora só foca no problema, a chance da senhora ver a solução que está ao lado é muito pequena. E então, quando a gente vai envelhecendo ou ganhando mais alguns anos de experiência, o que direciona a gente é a mente. É como a senhora vai filtrar as coisas ruins e as coisas boas. Digamos que as coisas ruins, deixa passar. Eu deixo de lado. E as coisas boas, segure. Exato. Não tem como segurar as coisas ruins, só faz mal a gente. Exatamente. Só faz mal. Não Sorver vá, aquilo, não. exatamente, não vá, como eu disse, não é que a gente sente, a gente fica sensibilizado com a situação, Sim. mas se a gente não pensar, vamos dizer assim, eu tenho um evento com uma pessoa que faleceu e uma outra que está gravemente ferida. Por mais que eu me sensibilize com aquele que faleceu, se eu não socorrer O outro também vai. o outro também vai ter igual Não é? desfecho. Então a gente tem que focar, olha, vamos conseguir, a gente vai resolver essa Exatamente, situação e a gente vai reverter esse quadro. Então, E outra coisa, acho que a idade também vai muito da cabeça da pessoa, não é isso? Acho que sim. Sim, é muita cabeça porque, da pessoa. vamos dizer assim, é o hábito de ter um bom convívio social, uma boa vida social, um bom, vamos dizer, um interesse em manter a mente ativa. Sim. Porque, digamos, são hábitos positivos de convívio que, de certa forma, acabam se interiorizando em um comportamento. Tem que ver a vida da maneira, não é? Exato. Ver a vida assim, como eu costumo dizer, eu faço sempre do limão uma limonada. Não vou chupar o limão. Eu acho que sim, eu acho que eu sou uma pessoa ainda privilegiada. Eu mesmo escrevo meu programa aqui, da coluna social do meu jornal que vocês recebem, né? E a gente tem que ocupar a mente, tem que trabalhar. Tem que ocupar a mente. Uma das situações, assim, bem interessantes que a gente precisa, às vezes, pegar, é quando a gente olha para uma criança. Às vezes precisa de tão pouco para ela ficar feliz. Exato. Acho que às vezes até essa simplicidade de comportamento, ela acaba nos deixando, quando a gente começa a observar que perder tempo com muitas coisas que não agregam muita qualidade de vida, Exato. a gente às vezes observa o seguinte, às vezes é a simplicidade. É um caminho mais tranquilo e mais próximo de paz. Vocês têm um casalzinho, né? Tem. Aí eu vejo no Face. A fotinho lá no WhatsApp. Né? Que graça, que idade tem? Na verdade está com, vamos dizer assim, ela faz aniversário dia 13, que se eu não falha a memória é na sexta-feira. Agora, de agosto? Sexta-feira agora. Leonina também? Não é fácil não. Pois é, eu também sou. Eu sou o penúltimo dia de leão, também 21. Não é muito fácil não, Ai, mas que muito lindo. feliz por isso também. Mas é. Cada um com seu jeitinho especial, digamos Leonino assim. dá trabalho. Exato, cada um com seu Tem jeitinho. personalidade, sabe o que quer. Sim. Ai, que gracinha. Ela é mais nova e o menino? O menino está com 1 ano. Ah, o aninho. sei lá, você- Parece grande ali na foto. É porque aquele ali é priminho. Ah, é? É um priminho, tá com 1 aninho, mas a gente Ai, vive sei. todo mundo junto. Ai, que coisa boa. Família é a coisa melhor que tem, né? Família Vamos é dizer assim, muito bom. as crianças, quando ela mesma quando se aproxima dele, pô, ficam muito bem, eles se interagem, melhor do que a relação com o adulto, É muito bom. porque Família, parece que se compreendem mais. família é tudo de bom. Sabe? Eu estou com um netinho de 2 anos e meio e um bisneto de 2 anos. Olha, meu Deus, que garoto levado, meu Deus do céu. Mas é bom, a gente começa a descobrir as coisas, né? A gente Exato. é muito bom. Mas é o que marca, né? Exato. Exato. Você... Família. Mas aí, mano, então,
Com relação a Friburgo, está tranquilo? Assim, Olha, sobre as queimadas, essas coisas. Nós estamos tendo um ano mais tranquilo, 2020, do que 2019. Ah, é? Mas como um dos piores meses é setembro, a gente ainda é um pouco prematuro, porque setembro praticamente é o mês do desfecho. Setembro costuma ser um mês muito seco. Ah, é? Setembro? Exato. Vamos assim, agosto, as últimas semanas de agosto para setembro. E setembro a gente tem um fator que é o vento. O vento aumenta muito a intensidade e ajuda principalmente na propagação dos incêndios florestais. Eles ganham mais velocidade, digamos assim, intensidade. Sim. Setembro, né? Setembro é um mês muito difícil. Porque está precisando chover, sabia? O ar está muito seco, não está fazendo bem a gente isso. A gente sente isso, né? Os olhos arderem, o nariz, não está fazendo bem. Quanto tempo não chove? Às vezes faz um frio com ar seco e isso são condições muito boas para o incêndio florestal. Porque enquanto tiver frio, assim não chove aqui. Aqui enquanto tiver frio, não chove muito pouco. Até aquela chuvinha que não dá para nada, né? Exato, são chuvas que não atingem às vezes nem 5 milímetros. Sim. E a gente sente, assim, as lavouras sentem muito, né? Sente demais. A gente tem duas fases em Nova Friburgo, né? Que é a fase de incêndio florestal e a fase de chuva no final do ano. Pois é. Elas são bem características, assim, aqui na localidade. E vocês chegam a ter problema d'água, não? Olha, quando chega no final do ano, principalmente aquelas chuvas no final de dezembro, início de janeiro, é onde a gente fica mais atento. Onde a gente precisa ter mais atenção, porque historicamente a gente tem quadros de grande índice pluviométrico aqui na cidade. Então precisa sempre ter um cuidado redobrado no final do ano. Quando está todo mundo aproveitando o final do ano, a gente está mais atento, porque costuma, historicamente, ter intercorrência nesse período. E acidentes vocês têm tido muito? Olha, digamos que a gente tinha um índice bem mais alto antes da Covid. Eu acho que o isolamento social, as políticas públicas de fique em casa, evite sair sem necessidade, tudo isso contribuiu para a redução do fluxo de pessoas. E isso também tem seus efeitos na questão de acidentes. Contribui muito, sim. Nós chegamos a ter cerca de 17% de redução em termos de colisão de veículos. Que coisa boa. Então, é um dado, de certa forma, positivo. Mas algumas colisões elas foram mais violentas também. Porque como tem menos carro, as pessoas conseguem ter maiores velocidades. Então os impactos também, quando tem perda de controle, são maiores. Tem tido muito acidente, que a gente sabe, isso é em motos, né? Moto, exato. Infelizmente, digamos, muitas vezes o próprio motociclista se coloca em posições de insegurança. E isso é muito perigoso. Porque, vamos dizer assim, a moto muitas vezes não me permite um grau de segurança maior. Ou seja, bateu, vai cair. Não tenho. Com o carro, às vezes uma pequena batida, um raspão, a senhora só tem danos materiais, até não mais significativos, mas de moto. Muitas vezes a senhora, vamos dizer assim, não tem um grau de segurança maior. Muitas vezes é um carro que vai fazer uma conversão de uma faixa para outra, não observa o motociclista e ele não vai ter só um arranhão. Muitas vezes ele vai cair, corre o risco de se acidentar, cair embaixo de um outro veículo, então é bem mais perigoso. E eles correm muito. Vamos dizer assim, não são todos, mas infelizmente o desrespeito às vezes é comum. Não só em motociclistas, mas também em motoristas. Exato. Então, nós temos, lamentavelmente, esse tipo de comportamento que só concorre para o agravamento do número de acidentes. Eles estão tentando ver se acaba com essas descargas que eles dão de madrugada, mas está difícil, hein? Nós temos até boas políticas públicas aqui no município para desestimular esse tipo de comportamento, que a única coisa concreta que traz é incômodo.
Exato, para de toda a madrugada sociedade. parece que Exatamente. acorda a gente. Eu já vi alguns amigos aqui na cidade que simplesmente falaram, eu pedi uma pizza e falei que não ia receber com o motoboy que veio aqui, acordou minha vizinhança inteira, incomodou todo mundo. Exato. Então, até essa própria resposta a esse tipo de comportamento, às vezes é muito positiva, que desestimula esses comportamentos que só trazem, digamos, inconvenientes a toda a sociedade. Mas é uma coisa de louco. Eles passam nessa avenida, uma coisa, mas assim, lá no centro, né? Mas a gente acorda a gente. Eu moro no Alberto Brown, eles passam na avenida. É uma coisa de Como maluco. foi para a senhora? A gente precisa, sempre que possível, denunciar esse tipo de comportamento e adotar também ações concretas que acabem por desestimular. Tipo, olha, eu não vou contratar um motoboy que altera a sua motocicleta para produzir barulho nessa intensidade, porque incomoda todo mundo. Então, uma ótima solução, né? Exato, a gente tem que até conscientizar os empresários, falar, olha, eu não posso ter um motociclista que incomode os meus clientes. Exato. Então, a gente precisa desestimular esse tipo de comportamento. E às vezes são pessoas mais idosas, pessoas que gostam de dormir cedo, criança, né? Tudo isso envolve, né? A gente às vezes tem... todo mundo que tem filho pequeno sabe, às vezes, como é difícil colocá-lo para dormir. Poxa, Às eu vezes sei lá do meu neto. quem está doente, as pessoas têm o direito de ter o seu momento de repouso, o seu momento de descanso. Lógico, não há necessidade. Como a senhora viu, não há necessidade alguma. Não. É um tipo de comportamento até, desculpa a expressão, quase infantil. É uma agressão, isso não chega a ser uma agressão a gente, poxa. Sobretudo em sociedade, a gente tem que saber respeitar o próximo. Exato. Aqui, quem é o comandante geral do Corpo de Bombeiros? O comandante geral é o comandante Robadei. Ah, continua o Robadei? Continua aqui da nossa região. Falaram até que não estava mais, foi Não, um boato, é o nosso né? comandante e secretário de Estado de Defesa Civil. Ah, se vê. Que tem conhecido nosso daqui, ele Ah, já pessoa comandou aqui a maravilhosa. unidade. Ele ama Friburgo. Sim. Ele é dessa região, parece que é Cordeiro, né? Cantagalo, mas também Cantagalo e Cordeiro são bem próximos. Eu sei que é. Mas Friburgo também. Ele é dessa região, parece. Parece que a esposa dele é daqui de Friburgo. Isso. Friburgo gosta muito dele e ele de Friburgo, né? Na época da tragédia ele se empenhou muito. É uma pessoa com alto grau de identificação aqui com a comunidade. Então isso é muito Friburgo bom. gosta muito dele. Então esse sentimento de pertencimento, de ser de um local, de identificar-se com um local, é uma coisa muito positiva para todo mundo. E uma pessoa muito simples também, né? Sem dúvida. Chega, fala com todo mundo, numa Não é nem porque é boa. meu chefe não, mas é uma pessoa maravilhosa. É sim, não, Vai mas soar. todo mundo reconhece que Quando- ele é uma pessoa muito boa, ele é assim, muito dado, muito simpático, ama o que faz, né? Sim, sem dúvida. Uma O pessoa que pessoal gosta muito dele, eu gosto muito dele, admiro muito ele, sim. Que vive inclusive já com a comandou instituição. aqui também, Sim, né? já foi comandante aqui de Nova Friburgo. Então, É o grau mais elevado, né? No acima, bombeiro. ele é o responsável por toda a instituição, e por toda a secretaria também. Sei. É uma responsabilidade, mas tem capacidade para isso. Você só é responsável quando você tem capacidade, né? Você é altamente qualificado, uma pessoa que trabalhou diretamente na gerência aqui da tragédia em 2011. Então, em termos de desastre, eu acho que não existe ninguém no Brasil que tenha vivenciado mais essa situação do que ele. Foi uma coisa que marcou, meu Deus do céu. Exatamente. E Friburgo deu um passo muito grande para trás, né? Depois daquilo, né? Porque a gente não tem acertado muito com a política. Também a gente também não pode culpar muito os prefeitos, porque eles pegaram uma situação muito difícil, né? Na verdade, a gente também passa por uma situação de crise, né? Pois é, uma situação tudo de isso crise, contribui. uma cidade destruída, você novamente, né? E aí essa crise financeira, essa crise, né? A gente tem que sempre financeira, isso torcer tudo. por dias melhores.
Mas vai, se por coisas Deus quiser. boas e Vai aos poucos. positivamente acreditar que direcionar nossa mente para que coisas boas acontecerão e virão. E o brasileiro não desiste. Exatamente. O brasileiro, ele é teimoso, ele não desiste e Grande acredita. parte da vida tem que se acreditar que coisas boas virão, que as Exato. coisas boas vão acontecer, isso vai ser sempre um pensamento positivo. Exato. Acho que depois que passar esse coronavírus, acho que todo mundo vai tomar assim, um rumo, tomar as atitudes que precisam ser tomadas, não é isso? Encarar melhor, sair do salto e ver que a vida não é assim como muita gente pensa, não é isso? Que isso veio, parece, para dar uma lição, porque atingiu do menorzinho ao maior, né? Sim, é um tipo de doença. De todas as classes. Um tipo de doença bem democrática, ela atinge e consegue trazer esses problemas a todo mundo simultaneamente. Ela não direciona somente a alguns segmentos sociais. Não, então, não. Até o nosso pensamento em termos de coletividade muda, porque muitas vezes o nosso comportamento é no sentido de, olha, algumas pessoas são assintomáticas e a gente precisa ter esse cuidado, porque se eu for assintomático, eu não posso me permitir levar a doença a outra pessoa. Exato. Então, assim, esse pensamento de proteção coletiva ele também muda muitas coisas, precisa passar por esse grau de importância. Veio para mostrar que não é por aí, não é como a gente pensa que é a vida não, né? É coisa incrível essa do prefeito de Duas Barras, se preocupou com todos, né? Dali, da região dele. Vamos dizer, com profunda tristeza que a gente recebe uma notícia dessa. Uma pessoa que se empenhou tanto, uma pessoa que buscou preparar a sua comunidade para receber esses dias difíceis que estavam por vir. E ele mesmo foi uma das vítimas desse processo. É triste, muito triste. Se fosse um egoísta, só pensasse nele, né? Ele pensou na região dele ali toda, né? Buscou melhores significativas para a região. E acabou. Acabou sendo uma vida. Como a senhora colocou, ela não escolhe segmentos. Não escolhe não. Ela pode atingir qualquer um de forma devastadora. Ela veio sim. Eu não sei o que aconteceu, meu Deus do céu. E nem nunca vamos saber o porquê, né? Cada um pensar de uma maneira e agir como deverá agir, não é isso? Daqui para frente, não é isso? Pensamento de proteção e também sempre voltado à prevenção. Sim. Isso é muito importante, né? Sem dúvida. Tem muita gente aí nos usando, mas a gente está vendo aí na televisão toda hora, o pessoal brigando no supermercado, que não pode entrar sem máscara, o cara quer entrar, ontem mesmo vi isso. Foi no Rio Grande do Sul, parece, Porto Alegre. O casal assim como a questão da moto, viver em sociedade parte por uma ideia que é necessário respeitar o próximo. Exato. Então, como eu falei, a pessoa não sabe se ela está doente ou assintomática, mas ela precisa respeitar a coletividade onde ela está inserida. Ô, Coronel, infelizmente, nosso horário já terminou, já veio me avisar. E eu espero, quando passar tudo isso, você volte aqui, entendeu? Ótimo. Com mais novidades. É sempre um prazer imenso. Esses imprevistos acontecem mesmo, mas graças a Deus você veio. Tá ótimo. Estou às ordens. Sempre que a senhora convidar, é um prazer imenso estar aqui. Muito obrigada, obrigada mesmo. E dê um abraço à sua família. Muito obrigado. A menininha faz aniversário agora, né? Sexta-feira. Depois eu vou anotar o nomezinho dela. E telespectadores, até semana que vem, se Deus quiser, com outro convidado, tá bom? Vocês aproveitem bastante esse final de semana, curtam bastante. Não esqueça das máscaras, e nem do álcool gel, tá bom? Tchau, um beijo para todos vocês.
resolvi fazer. E eu fiz 60 pães de mel e eu e meu pai, a gente sentou no sofá e a gente comeu todos. E as pessoas foram gostando e foram pedindo, e aí o boca a boca foi se espalhando. Tem muitas pessoas de sucesso que já vieram aqui, começaram mesmo na parte de brigadeiros e pães de mel, e hoje já tem muita coisa. Faça parte você também desse mundo de oportunidades. Vem para Nova Mix.